Olá, eu sou Valber Rodrigues, artista periférico, produtor cultural, conselheiro de políticas culturais aqui na cidade. Esse é o projeto Na Palma da Mão e na Ponta da Língua, que a gente vai estudar as leis de incentivo à cultura aqui da nossa cidade. Bom, nós vamos começar por uma lei de 2015 que implanta o Sistema Municipal de Cultura na nossa cidade. O Sistema Municipal de Cultura vai conter todas as diretrizes que coordenam as políticas culturais na nossa cidade. Então a gente vai falar brevemente sobre o Sistema Municipal de Cultura e vamos nos aprofundar no Plano Municipal de Cultura, que faz parte desse sistema e aonde está registrado também através de leis quais são os objetivos da cadeia cultural, do mercado cultural e das políticas públicas dentro da nossa cidade. Bom, a lei de 2015 do Sistema Municipal de Cultura é a Lei 9.037. Ela é uma lei bastante extensa e sobre ela a gente vai fazer um infográfico, ou seja, uma maneira da gente entender essa lei dentro de um aspecto visual. Então, a Carol Nassif, que também faz parte desse projeto, está preparando esse infográfico e ele certamente vai estar disponível para vocês nesse vídeo também. O que é importante a gente saber sobre o Sistema Municipal de Cultura é a estrutura que ele estabeleceu na nossa cidade. A estrutura é o capítulo 3 da lei. E nesse capítulo, a seção 1 aqui vai dizer quais são os componentes dessa estrutura. O primeiro componente é a coordenação que é feita pela Secretaria Municipal de Cultura, a Secult. Antes dessa lei, não havia Secretaria de Cultura. Antes disso, nós tínhamos um Departamento de Cultura. Também foi implementado o Conselho Municipal de Política Cultural. Mensalmente, o Conselho tem reuniões para discutir as políticas culturais. Então, é uma lei que propõe alguns objetivos e que constantemente a gente avalia esses objetivos. Então, o Conselho Municipal de Política Cultural é formado por membros do governo, mas também por membros da sociedade civil, que representam tanto as câmaras setoriais, como a Câmara Setorial do Teatro, a Câmara Setorial da Cultura Popular, mas também outras representações. Então, o que é essencial da gente entender sobre o Sistema Municipal de Cultura é que ele é uma política cultural que está associada ao Sistema Nacional de Cultura e ele vai dar as diretrizes de quais são os caminhos que a nossa cidade tem trilhado no mercado cultural. Essa é uma lei bastante extensa, são 30 páginas, aqui descrevendo todas as atribuições do sistema. Mas o que eu acho que é imprescindível da gente entender é o que o Sistema Municipal define como a dimensão tridimensional da cultura. O primeiro aspecto é a dimensão simbólica da cultura. Vamos dar um exemplo simples. A festa de São Benedito é um evento cultural, certo? É um evento cultural que está diretamente relacionado com a história da nossa cidade, com a identidade da nossa cidade. Então, é nesse sentido que um evento cultural, na maioria das vezes, está relacionado com essa dimensão, que é a dimensão simbólica, que tem a ver com a identidade de uma cidade, a identidade de um povo, enfim. E a seção 2 é a dimensão cidadã da cultura. A gente não pode perder de vista nunca que o acesso à cultura é um direito constitucional. Desde 88 é um direito garantido pela nossa Constituição, que é a Carta Magna, que guia não só os processos culturais, mas todos os processos políticos no nosso país. Então, a dimensão cidadã tem a ver com o direito tanto do artista ter acesso a um mercado não sucateado, quanto o direito de um aluno da escola pública receber projetos culturais e ações culturais não só na sua escola, mas também no seu bairro. O terceiro aspecto dessa dimensão é a dimensão econômica da cultura. Para usar o mesmo exemplo da festa de São Benedito, está diretamente relacionado com a nossa identidade, com a identidade dessa cidade, com a identidade do nosso povo, Poços Caldense. Ela também está relacionada com o direito de um povo manifestar sua fé, com o direito de um povo manifestar suas crenças, com o direito de um povo manifestar sua cultura, manifestar suas linguagens, suas comidas, etc. A festa de São Benedito também está diretamente relacionada com a economia da cidade. A gente sabe muito
muito bem que essa é uma festa, um festejo muito lucrativo, porque atrai turistas para a cidade, fortalece o comércio da cidade. Então, além de estar diretamente relacionado com a identidade da nossa cidade, além de estar diretamente relacionado com o direito de um povo contar sua história, com o direito de um povo manifestar sua fé, também está relacionada com como essas manifestações geram riqueza para a nossa cidade. O ponto aqui é fazer com que essa riqueza que nós produzimos coletivamente chegue até a ponta dessa estrutura, que são os artistas, sobretudo os artistas periféricos. Bom, sobre o Sistema Municipal de Cultura, esses são os entendimentos básicos que você precisa ter para fazer um projeto cultural, para escrever um projeto cultural e para adentrar nesse mecanismo, como eu disse, é pautado pelo Sistema Nacional de Cultura e que tem algumas diretrizes que nós, enquanto classe cultural, enquanto agentes culturais, enquanto artistas e trabalhadores, nós, junto com o poder público, definimos as premissas dessas leis. Mas o mais importante para a gente que é artista é entender o Plano Municipal de Cultura. É um compilado de todas as metas e os objetivos que todos os segmentos culturais elaboraram em 2015 e 2016. Toda a classe artística se mobilizou nesse período e cada câmara setorial, ou seja, os representantes do teatro, os representantes do circo, os representantes da dança, os representantes da cultura popular e de todos os outros segmentos, estabeleceram quais seriam as metas prioritárias para serem realizadas em 5 anos e as metas prioritárias para serem alcançadas em 10 anos. E é isso que a gente vai ver agora no Plano Municipal de Cultura. Bom, o Plano Municipal de Cultura é a Lei 9.144 de 2016 e a gente vai fazer uma leitura comentada dela agora. Então vamos para a tela. Lei número 9.144 institui o Plano Municipal de Cultura de Poços de Caldas. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Aloísio do Carmo Lourenço, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Plano Municipal de Cultura de Poços de Caldas, que tem duração decenal, ou seja, 10 anos, e é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura. Parágrafo único. As estratégias, as ações e as metas contidas no Plano de Cultura são as constantes no anexo desta lei. Artigo 2º. O Plano Municipal de Cultura é um documento transversal e multissetorial, baseado no entendimento de cultura como expressão simbólica, cidadã e econômica, e contemplando a diversidade cultural do município. Artigo 3º. O conjunto de ações e metas do Plano Municipal de Cultura será avaliado periodicamente pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, em período coincidente com a Conferência Municipal de Cultura. Só importante lembrar que esse ano, o ano de 2021, é um ano que vai acontecer a Conferência Municipal de Cultura. Então é um ano que nós, artistas e agentes culturais, produtores, técnicos, vamos sentar para rever as metas de 5 e de 10 anos que a gente estabeleceu em 2015, em 2016, para revisar, ver quais a gente já atingiu, quais foram aquelas que a gente ainda atinge parcialmente e como a gente pode conseguir atingir aquelas que ainda não foram atingidas. Então, o Sistema Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, assim como a cultura em si, é algo que está em constante aprimoramento, em constante transformação. Então, fica o meu convite a você, artista, para conhecer o que o Conselho Municipal de Políticas Culturais tem feito, acompanhar de perto, para que caso alguma dessas metas aqui não atendam aos seus anseios, aos anseios da sua classe, que você consiga nos ajudar a construir um plano cada vez mais eficaz para a nossa cidade. O artigo 4º vai dizer: o Plano Municipal de Cultura orientará a formulação dos planos plurianuais, dos orçamentos anuais e dos planos setoriais. Artigo 5º. Foram considerados os seguintes princípios para a elaboração do Plano Municipal de Cultura de Poços de Caldas, em obediência à legislação. 1. A defesa dos direitos culturais. 2. O acesso aos bens culturais. 3. A valorização, a promoção e a proteção do patrimônio cultural.
4. O estímulo à criação, respeitando sua liberdade, a preservação, divulgação, produção, pesquisa, experimentação, capacitação e fruição artístico-cultural. 5. Descentralização da política pública. 6. A criação de uma política para as artes que estimule a valorização do setor cultural, com atenção às atividades artísticas profissionais e amadoras, a cultura popular, de acordo com suas especificidades, a cultura afro-brasileira, indígena, circense, entre outras. 7. A cultura como lugar de reafirmação e diálogo das diferentes identidades culturais. 8. O mapeamento, o zoneamento setorial e a sistematização das informações culturais, como elemento fundamental para o desenvolvimento do plano. E 9. A cultura como fator de desenvolvimento humano, econômico e social, garantindo seu caráter de transversalidade. O artigo 6º diz: para analisar os desafios, objetivos e estratégias demandados da sociedade civil, esses serão organizados a partir de 4 eixos temáticos no Plano Municipal de Cultura, que serão distribuídos conforme os itens constantes no anexo único desta lei, sendo eles fomento, difusão e valorização e capacitação e gestão. São metas do Plano Municipal de Cultura. Essa parte das metas e dos objetivos, ela é muito importante porque, muito provavelmente, o seu projeto cultural, ele precisa estar alinhado a essas metas. A seleção dos projetos que são aprovados pela Comissão de Análise dos Projetos sempre vai levar em conta o quanto os projetos que estão sendo analisados contemplam essas metas e esses objetivos. Então, o Plano Municipal de Cultura, ele serve para a gente como um embasamento que vai garantir que, enquanto classe cultural, a gente tente caminhar por um mesmo caminho. Não que seja um caminho uníssono, né? Tem as suas diferenças, cada área, cada técnica tem suas diferenças, mas é importante que todos os projetos culturais estejam alinhados ao Plano Municipal de Cultura, que assim a gente vai efetivamente conseguir atingir essas metas. Bom, então vamos às metas. 1. Superação da A. Ausência de capacitação e profissionalização dos gestores culturais. B. Ausência de planos setoriais nos diversos segmentos culturais. C. Ausência de gerenciamento do sistema de dados da cultura no município. D. Ausência de ações para a formação de público. E. Descontinuidade dos programas e das ações do município já consolidados. F. Vulnerabilidade da continuidade dos projetos da sociedade civil. E G. Concentração na captação de recursos para apoio de projetos de lei e do Fundo Municipal de Cultura. Também são metas. 2. Necessidade de qualificação dos gestores de equipamentos culturais do município. B. Profissionalização dos segmentos artísticos e técnicos regulamentados. C. Identificação e otimização do uso dos equipamentos culturais formais e informais existentes. D. Capacitação artística permanente. E. Criação de uma política para as artes que tenha a valorização do artista como seu ponto principal. F. Criação de ações para a garantia dos direitos constitucionais dos artistas e grupos itinerantes. G. Ampliação da visibilidade da produção cultural nos veículos de comunicação pública. H. Aprimoramento da política de descentralização das ações culturais. I. Ampliação e continuidade das ações para a preservação do patrimônio cultural do município. J. Elaboração e implementação do Programa Municipal do Patrimônio Imaterial. K. Ampliação de recursos para a realização de programas e projetos de fomento. I. Revisão permanente do Fundo Municipal de Cultura. M. Revisão permanente do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. E N. Ampliação e diversificação das fontes e sistemas de financiamento municipal de cultura. Então, essas são as metas principais que foram estabelecidas no Plano Municipal de Cultura
E no anexo, que está mais abaixo dessa lei, a gente vai ver adiante, essas metas estão mais aprofundadas, mais decupadas, enumeradas. Então aqui a apresentação geral, né, dessas metas, e no anexo a gente vai ter as metas específicas para serem atingidas em 5 anos e as metas específicas para serem atingidas em 10 anos. Mas antes disso, vamos para o artigo 8º, que vai definir quais são os objetivos do Plano Municipal de Cultura. Artigo 8º. O Plano Municipal de Cultura possui os seguintes objetivos: estímulo à capacitação e profissionalização dos gestores culturais, qualificação de gestores públicos da cultura, promoção da profissionalização dos segmentos artísticos regulamentados e organização do setor cultural por meio de políticas públicas adequadas à dinâmica de cada segmento do setor cultural. Criação de planos setoriais por segmento cultural. Implementação de sistema de gerenciamento de dados da cultura. Otimização do uso dos equipamentos culturais existentes no município. Formação de público para as artes e a cultura. Intensificação das ações de política pública para a cultura. Capacitação artística. Criação de uma política para as artes. Garantia dos direitos constitucionais dos artistas técnicos e dos grupos itinerantes, difusão da produção cultural nos veículos públicos de comunicação, consolidação dos programas setoriais, redução do impacto da sazonalidade dos programas e ações da sociedade civil, preservação do patrimônio cultural material do município, implementação de política de inventário, registro e salvaguarda de bens culturais de natureza imaterial, revisão permanente do Fundo Municipal de Cultura, aprimoramento do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, descentralização da captação de recursos para projetos do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e do Fundo Municipal de Cultura. Ampliação dos recursos para fomento de projetos da cultura no âmbito do município. Aperfeiçoamento dos sistemas de financiamento e fomento do setor cultural e criação de fontes de recursos para o Sistema Municipal de Cultura. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E aí está aqui, né, a data da publicação, e foi publicado também no Jornal da Cidade nessa data, nessa edição. Bom, abaixo da lei aqui, a gente vai ter anexado as metas com prazo de até 5 anos para atendimento e vamos ter também as metas com prazo de até 10 anos para o atendimento. Lembrando que cada meta tem um eixo, então existe o eixo do fomento, como vocês podem ver aqui, fomento e valorização da cultura. O fomento 3 é o fomento de editais públicos e recursos financeiros. O fomento sobre a infraestrutura. Então, são 4 alicerces que vão estabelecer essas metas para 10 anos e essas metas para 5 anos. O primeiro eixo é o fomento, em todas as especificidades, como vocês já viram. O segundo eixo é a difusão e a valorização, e aí aqui vai ter as metas de 5 anos, mais técnicas, assim, mais diretas, né? A gente vê no corpo da lei, essas metas também estão lá, mas de maneira geral, e no anexo essas metas estão aqui de maneira específica. Então a gente tem aqui também o terceiro eixo vai ser a capacitação, né? E por último, mas não menos importante, o último eixo é sobre gestão, e aí gestão está mais relacionado, por exemplo, com o trabalho da Secretaria de Cultura. O que a gente precisa ficar atento aqui sobre essas leis? Tem algumas metas que são metas que estão mais relacionadas ao poder público, ou seja, a meta que diz respeito a, por exemplo, que as bibliotecas recebam livros novos todos os anos, ou que as bibliotecas sejam ampliadas, são metas que só quem pode cumprir é o poder público, que pode construir um teatro novo, uma biblioteca nova, etc. e tal. Mas tem algumas dessas metas que são as metas que estão diretamente relacionadas com as ações culturais, ou seja, são as metas que são os projetos culturais, os artistas e os produtores que vão ajudar a cidade a alcançar. Bom, então tem as metas que estão mais direcionadas ao poder público e tem as metas que estão mais direcionadas aos agentes culturais, aos fazedores de cultura, aos produtores e aos artistas. Aqui no artigo 8º, o item
9 fala sobre capacitação artística, ou seja, um dos objetivos do Plano Municipal de Cultura, segundo o artigo 8º, é a capacitação artística. Então, por exemplo, esse projeto vai em direção a essa meta de uma formação permanente para nós, agentes culturais, artistas, técnicos e produtores. Algumas dessas metas são responsabilidade do poder público cumprir. Outras delas são responsabilidade nossa, dos agentes culturais, dos artistas, tentar alcançar essas metas. E quando o seu projeto vai em direção a essas metas, isso quer dizer que ele vai ser bem avaliado pela comissão de análise dos projetos, porque o nosso maior argumento na hora de inscrever um projeto é: o meu projeto colabora com o atingimento das metas de 10 e de 5 anos. Mas isso a gente vai ver de uma maneira mais clara na hora de escrever um projeto. Então eu vou dizer aqui de uma maneira bem simples como você pode escrever e defender que o seu projeto seja aprovado. Então, na hora de você escrever o seu projeto, na minha opinião, tem 3 coisas muito importantes para te ajudar. A primeira delas é tentar ser o mais objetivo possível na sua escrita. A pessoa que leia o nosso projeto entenda com clareza qual é a ação que a gente quer realizar. Então, a minha sugestão é usar sempre frases curtas. Quando a gente usa frase muito longa, isso dificulta a compreensão de quem está lendo. Então, se a gente conseguir dizer de maneira clara e objetiva o que a gente quer realizar, qual ação cultural a gente quer realizar, vai ser bem avaliado por quem lê o projeto. Porque se a gente faz orações muito grandes, muito espalhafatosas, isso às vezes dificulta o entendimento de quem está lendo. A segunda coisa é articular a sua ação cultural, seja uma batalha de rima, seja um cortejo da folia de reis, seja a saída dos caiapós da mata, seja a gravação de um disco, a realização de uma peça. É muito importante você deixar claro, primeiro, o que você vai realizar e, segundo, quem são os profissionais que vão te ajudar a realizar isso. Então, vamos escrever um corpo de projeto simples para que vocês possam entender isso de uma maneira mais visual. A primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro no projeto é qual ação você vai realizar. Então eu vou usar como exemplo esse projeto aqui, que é um projeto de formação, para pontuar quais são os itens importantes que precisam constar no seu projeto. Então eu vou tentar dizer, primeiramente, de uma maneira simples e rápida e objetiva, qual ação cultural eu pretendo realizar. Bom, então como vocês podem ver, no primeiro parágrafo eu já deixo claro o que eu pretendo realizar, quais são as ações que eu pretendo realizar, que no caso desse projeto são 3 ações. A primeira delas é a gravação de um podcast de 60 minutos de duração. A segunda delas é a gravação de uma leitura comentada do Sistema Municipal de Cultura e do Plano Municipal de Cultura, que é isso que a gente está fazendo agora. E a terceira ação é a criação de um infográfico sobre essas referidas leis, ou seja, a produção plástica de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, imediatamente, quem está lendo o meu projeto, no primeiro parágrafo já identifica o que eu pretendo fazer, o que eu pretendo realizar. Agora, no segundo momento, você vai dizer como você pretende realizar isso. Então, quem são os profissionais que você vai convidar para compor a ficha técnica, por que você quer falar sobre esses temas que você quer falar, por que essas ações vão acontecer nos locais que você definiu, e isso vai te ajudar a estruturar o seu projeto. Então, a minha sugestão é que você separe um parágrafo para falar especificamente de cada ação que você vai fazer, começando pela gravação de um podcast. Bom, como eu disse, é importante que você dedique um parágrafo para cada ação que você vai fazer, dizendo aonde você vai realizar essa ação, quem são os artistas e profissionais envolvidos nessa ação que você vai realizar, qual é o público que você vai atingir com essa ação, qual é o local que você vai realizar essa ação. Então,
de cada item desse que você definiu como as ações culturais que você vai realizar, você separa um parágrafo para falar um pouco mais sobre esse item, certo? Eu vou fazer uma apresentação bem simples, uma escrita bem simples e curta aqui, mas no seu projeto você pode se dedicar a colocar mais detalhes. Mas é sempre importante lembrar que quem está lendo o seu projeto muitas vezes não sabe exatamente o que você quer fazer. Então, por isso a importância de frases curtas, diretas e claras, para explicar o que você pretende realizar. Então tá aqui. A gravação do podcast será realizada no Céu das Artes, contará com a presença dos seguintes convidados. Se você quiser falar sobre os seus convidados, você pode falar também. O segundo, a gravação de uma leitura comentada no Sistema Municipal de Cultura e do Plano Municipal de Cultura. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Escrever quem são os artistas e os profissionais envolvidos nessa ação, onde essa ação vai se realizar, vai ser uma ação online ou vai ser uma ação presencial. Esses são os detalhes que você vai colocar. Então, como vocês podem dizer, né? Tinha falado aqui sobre o podcast, aí no próximo parágrafo continuei. Já a segunda ação será realizada na sede da produtora Red Label e contará com a captação de vídeo do artista Walter de Andrade. A referida ação será disponibilizada para o público de modo online nas plataformas da Secretaria Municipal de Cultura e do proponente Valber Rodrigues. Por fim, será produzido um infográfico sobre as leis 9.037 de 2015 e 9.144 de 2016, que é respectivamente o Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura da nossa cidade. Produzida pela artista visual Carol Nassif, que também será disponibilizado ao público de forma virtual. Todas as ações levam em conta o caráter tridimensional da cultura e pretende destacar suas dimensões econômica, cidadã e simbólica. Então, eu expliquei aqui de uma maneira simples e rápida quais são as ações que eu quero fazer. Posteriormente, quando você explicar o que você pretende realizar, é nessa hora que a nossa resposta precisa estar atrelada ao Plano Municipal de Cultura. Então lembra das metas e dos objetivos do Plano Municipal de Cultura? É importante que você relacione essas metas com as ações que você pretende realizar. Por exemplo, uma das metas é a formação permanente dos artistas. Então, se eu faço um projeto de formação, é importante que eu diga: o meu projeto está de acordo com o objetivo de formação permanente dos artistas. Então, o meu projeto pretende colaborar com essa meta. E é isso que a gente vai fazer na escrita do nosso projeto. Então, ou você pode, ao longo do parágrafo, conforme você vai explicando, a gravação do podcast será no Céu das Artes, porque eu pretendo valorizar um equipamento cultural que está numa periferia, pretendo descentralizar as ações culturais. Você pode escrever isso no próprio parágrafo que você está descrevendo a sua ação, mas eu sugiro, para ficar de uma maneira mais organizada, que você faça isso ao final. Então, primeiro você explica tudo que você quer fazer e depois você explica como o que você quer fazer está relacionado com as metas e com os objetivos do Plano Municipal de Cultura. Aí você coloca 2 pontos aqui e aqui você vai relacionar todas as metas que você acha que, ou as principais que você acha que tem a ver com o seu projeto. Bom, então vamos à lista dos objetivos, do plano. A gente aqui no artigo 7, a gente tem as metas do Plano Municipal de Cultura. No item 2, apresenta-se a necessidade de profissionalização dos segmentos artísticos e técnicos regulamentados. Então, se o meu projeto é um projeto de formação para os artistas, para os técnicos, para que eles compreendam como funciona esse mecanismo do financiamento, então quer dizer que o meu projeto está indo em direção a isso, a profissionalização dos segmentos artísticos. Assim como o meu projeto também vai em direção ao item da letra D aqui, a capacitação artística permanente. Então, eu vou pegar aqui o item B, vou cortar, colocar lá no meu projeto, na descrição de quais são as metas que o meu projeto pretende ajudar a definir, certo? A outra meta aqui é a capacitação artística permanente. Então, eu vou também colar lá no meu projeto, para que fique claro para quem está lendo
quais são os meus objetivos com a realização dessas ações. E aí, esses objetivos vão variar de acordo com o projeto. Se você vai fazer uma batalha de rap, se você vai fazer um cortejo de folia de reis, se você é um artesão e quer fazer uma exposição das suas obras, essa ação vai atingir metas específicas. Então é muito importante que você tenha na palma da mão e na ponta da língua essas metas na hora de argumentar por que o seu projeto deve ser aprovado, por que o seu projeto é importante para a cidade. Vai garantir que o gestor que está lendo o seu projeto identifique mais facilmente quais são os resultados que o seu projeto pode ter. Se você preferir colocar objetivos mais específicos, no anexo da lei aqui embaixo tem as metas de 5 e de 10 anos, que são mais específicas do que essas gerais que estão apresentadas no corpo. Mas você pode também colocar as metas específicas que estão no anexo da lei. Sobre como o meu projeto é um projeto de capacitação, eu encontrei ali o eixo que fala sobre capacitação e dentro dessas metas com prazo de até 5 anos para atendimento, eu encontrei essa que eu acredito que o meu projeto colabora para que essa meta seja atingida. Então, o item 2 aqui, promover encontros, seminários, fóruns, conferências, congressos e eventos similares por meio de parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, com o poder público, iniciativa privada, sociedade civil organizada, a fim de ampliar o conhecimento, democratizar o acesso à informação e à formação e aprimorar a participação dos artistas e agentes culturais nos processos de decisão da cultura do município. Como o meu projeto é um projeto sobre as leis, que pretende que os artistas tenham na ponta da língua e na palma das mãos essas leis, essas metas, esses objetivos, eu acredito que o meu projeto colabora com o atingimento dessa meta de até 5 anos, que está no eixo de formação e capacitação. Vocês que vão dizer se vocês preferem colocar essas metas um pouco mais gerais ou se vocês preferem colocar essas metas um pouco mais específicas. Isso é indiferente. O que é importante? A sua ação cultural esteja atrelada às metas e aos objetivos do Plano Municipal de Cultura. Isso vai garantir que, quando o gestor lê o seu projeto, ele rapidamente vai identificar que você está escrevendo, está produzindo a partir do Plano Municipal de Cultura. Isso quer dizer que você está produzindo cultura a partir das premissas que foram estabelecidas coletivamente por essas duas leis. Porque é preciso lembrar que o Plano Municipal de Cultura foi feito a muitas mãos. Cada setor escolheu um representante da sua área, discutiu, conversou, estabeleceu quais eram as prioridades para cada área e depois todas essas prioridades foram compiladas nesse Plano Municipal de Cultura. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda sobre isso, toda primeira quinta-feira do mês, o Conselho Municipal de Políticas Culturais tem uma reunião ordinária. A reunião está acontecendo de maneira online e é sempre aberta ao público. Então, essas são dicas básicas sobre como elaborar o seu projeto, sobre como entender o Plano Municipal de Cultura, mas você pode também ir até o Conselho Municipal de Políticas Culturais, falar com alguém que representa a sua classe artística e estar próximo desses processos para que a gente aprimore essas leis. A gente precisa se lembrar que esses objetivos e essas metas foram estabelecidas em 2015 e 2016. Novas demandas apareceram na cidade, novos recursos, então é importante que a gente mantenha essa atualização permanente. E é isso que vai garantir com que você, artista, artesão, produtor cultural, fazedor de cultura, brincante, possa acessar esses recursos. Como a gente já disse aqui, é um direito constitucional. Os gestores não estão fazendo favor nenhum para nós artistas. Na verdade, eles estão cumprindo o papel deles, que está estabelecido não só nessas duas leis que a gente conheceu hoje, mas principalmente na Constituição Federal. Então eu espero que tenha sido útil, estou à disposição de vocês caso tenha ficado alguma dúvida. O infográfico e o podcast vai estar anexado também junto com essas leis nesse vídeo. E, enquanto proponente do projeto, na palma da mão e na ponta da língua, eu me coloco inteiramente à disposição para ajudar a escrever o seu projeto. Um grande abraço
Espero que tenha sido proveitoso e a gente se vê por aí.